Antes mesmo de existir o famoso Coelhinho da Páscoa, essa celebração já carregava um significado tão profundo que representava literalmente a passagem da morte para a vida. Mas em algum momento histórico algo mudou e um símbolo completamente diferente passou a ocupar o centro das atenções de milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, a maioria das pessoas associa a Páscoa a ovos e chocolate e a um personagem simpático que aparece todos os anos. Mas o que quase ninguém se pergunta é como um animal ligado à fertilidade acabou se conectando a umas festas mais espirituais e simbólicas do cristianismo. A verdade é que existe uma história antiga, cheia de debates, transformações culturais e interpretações ao longo dos séculos. Uma história que começa muito antes do cristianismo, atravessa tradições judaicas, passa pelos primeiros cristãos e chega até costumes populares europeus que mudaram completamente a forma como a data é percebida hoje. E se aquilo que conhecemos como símbolos da Páscoa não fizer parte de sua origem bíblica, será que o significado original então foi preservado? Ou acabou sendo lentamente substituído por tradições culturais? Como nasceu a verdadeira Páscoa dentro das Escrituras e o que ela realmente representava para o povo antigo? Em que momento surgiu a misteriosa lebre que entregava ovos a crianças? E como esse costume regional acabou se tornando um símbolo mundial? Para entender essa transformação, precisamos voltar ao início de tudo, à origem bíblica da Páscoa. A história da Páscoa começa muito antes do surgimento do cristianismo. Sua base está no Pessach judaico, a celebração que recorda a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Esse evento marcou profundamente a tradição bíblica, estabelecendo um memorial anual ligado à proteção divina e à redenção do povo. O Pessach simbolizava a passagem da morte para a vida. A narrativa descreve o sacrifício do cordeiro e a proteção concedidas às famílias hebreias, formando um dos fundamentos espirituais mais importantes da tradição judaica. Essa celebração ela não era apenas histórica, mas também simbólica, apontando para a redenção por meio de Cristo. Séculos depois, o cristianismo passou a associar esse significado à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos debatiam inclusive quando a Páscoa deveria ser celebrada. Alguns defendiam que devia coincidir com o Pessach judaico, enquanto outros insistiam que deveria ocorrer sempre em um domingo, o dia tradicionalmente ligado à ressurreição. A ressurreição tornou-se o centro da fé cristã. Mais do que um evento histórico, ela passou a representar vitória sobre a morte e promessa de vida eterna. A celebração cristã da Páscoa, portanto, nasceu com um significado profundamente espiritual e redentivo, voltado à redenção e à esperança eterna. Nesse contexto original, não existiam símbolos ligados à fertilidade natural, animais sazonais ou festividades de primavera. O foco era exclusivamente teológico, redenção, sacrifício e nova vida em Cristo. A celebração tinha exclusivamente um caráter espiritual, não sincretista e nem comercial. Mas se essa era a essência da Páscoa, em qual momento um coelho passou a fazer parte dessa história? Registros históricos indicam que a chamada lebre da Páscoa surgiu no folclore alemão, por volta do século XVII. Manuscritos medievais já apresentavam representações de lebres antropomórficas, mas elas eram muito diferentes do personagem amigável que conhecemos hoje. Foi dentro das tradições populares que nasceu a ideia de uma lebre que entregava ovos a crianças durante a época da Páscoa. Essa figura ficou conhecida como Osterreis, uma lebre que escondia ovos para que crianças os encontrassem. A prática não surgiu dentro da teologia cristã, mas como costume popular regional, transmitido oralmente entre famílias europeias desde o início. Tratava-se de tradição cultural e não religiosa. A conexão entre coelhos e ovos não era aleatória. Ambos compartilhavam um simbolismo comum, o nascimento e o renascimento. Coelhos eram vistos há muito tempo como símbolos de fertilidade devido à sua rápida reprodução. Fêmeas podem gerar várias crias em curtos períodos, reforçando a associação com a abundância e renovação da vida. Os ovos, por sua vez, sempre foram entendidos como símbolos universais do nascimento. E a primavera, estação em que a Páscoa ocorre no hemisfério norte, representa o retorno da vida após o inverno. Assim, a natureza, fertilidade e renovação passaram a se conectar simbolicamente dentro das celebrações populares europeias. Mas foi no século XVIII que os colonos levaram essa tradição para os Estados Unidos, especialmente para a região da Pensilvânia. Ali crianças construíram ninhos esperando que a lebre deixasse ovos como presentes. Com o tempo,
a lebre da Páscoa evoluiu culturalmente até se transformar no moderno coelhinho da Páscoa. Por volta de 1900, referências à lebre começaram a dar lugar ao coelho como personagem principal da Páscoa. Gradualmente, ele ganhou características mais humanas e passou a ocupar o mesmo espaço simbólico que figuras como Papai Noel no Natal, um personagem que mistura tradição cultural e celebração religiosa. Outro elemento importante dessa história está no primeiro nome Easter. O monge Beda sugeriu que o termo poderia estar ligado a uma deusa chamada Eostre, associada à primavera e à fertilidade. Segundo ele, povos pagãos celebravam essa divindade no mesmo período que posteriormente coincidiu com a festa cristã da Páscoa. Entretanto, linguistas modernos ressaltam que não existem outras fontes históricas que confirmem totalmente essa teoria. A origem exata permanece incerta, mostrando como linguagem e cultura evoluem ao longo do tempo. Outra hipótese aponta que a palavra pode derivar de termos antigos relacionados ao leste ou ao nascer do sol, simbolizando o amanhecer e novos começos. Além disso, especialistas destacam que ovos e coelhos são símbolos típicos da fertilidade. Essas observações reforçam que esses elementos estão mais presentes na cultura e no imaginário europeu do que verdadeiramente nas tradições bíblicas cristãs. Com a expansão do cristianismo entre povos germânicos, muitas festividades tradicionais não desapareceram. Em vez disso, foram reinterpretadas dentro do novo contexto religioso. Esse processo, conhecido como sincretismo cultural, permitiu que símbolos antigos coexistissem com celebrações cristãs. Nos séculos seguintes, especialmente durante o período moderno, a Páscoa passou por novas transformações. A celebração tornou-se cada vez mais familiar e voltada às crianças, com a popularização de ovos decorados e atividades festivas. No século XX, os ovos passaram a representar doces e presentes, consolidando a dimensão cultural e comercial da data. Assim, o coelho da Páscoa não surgiu como um símbolo religioso, mas como resultado de séculos de adaptações culturais. A pergunta que permanece é, diante de todos esses fatos, o significado real da Páscoa permanece ou ele foi ofuscado diante de todas essas tradições sincretistas? A análise histórica revela um contraste claro. Enquanto a Páscoa cristã nasceu na narrativa bíblica de redenção e da ressurreição, o coelho surgiu muito depois, dentro de tradições populares europeias ligadas à fertilidade e à primavera. Ou seja, ela não faz parte do ensino bíblico e da prática da igreja primitiva. Ao longo do tempo, os símbolos culturais foram incorporados à celebração religiosa, criando uma perigosa fusão entre fé e costume social. Essa mistura ajudou a popularizar a data, mas também contribuiu para que muitos passassem a associar a Páscoa mais a personagens e tradições modernas do que ao seu significado espiritual central. Diante disso, surge uma pergunta inevitável. Estamos celebrando a essência bíblica da Páscoa ou apenas reproduzindo tradições culturais herdadas ao longo dos séculos? A história nos mostra que compreender as origens antigas nos ajuda a distinguir entre símbolos culturais e a verdadeira mensagem espiritual da Páscoa. A Páscoa bíblica permanece uma celebração da vitória sobre a morte e da esperança oferecida pela ressurreição de Cristo. Independente das tradições culturais que surgiram depois, o núcleo da celebração continua apontando para a renovação espiritual e a vida eterna. A verdadeira Páscoa não aponta para a fertilidade natural ou símbolos culturais, mas para a ressurreição de Jesus Cristo e a esperança da vida eterna. Por isso, saiba que o coelho não tem nada a ver com a Páscoa, mas sim o Cordeiro de Deus.